por causa um dia especial hoje, né? A gente entende. Pega aqui para mim, faz favor, Júlio. A importância de estarmos presentes junto aos nossos filhos em nossa casa, almoçando, tendo comunhão. E a gente entende esse dia é um dia muito especial mesmo. Prometo não delongar-me, não demorar. Mas eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração nesta manhã. Singela, simples, singela, como é o amor, como é a palavra de Deus e como é o amor do nosso Pai. Portanto, vos convido a abrir suas Bíblias, a palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17. Obrigado, Tiago. Evangelho de João, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do versículo 13. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 13. Mas agora vou para junto de ti. Isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes tenho transmitido a glória que tens dado, para que sejam um, como nós somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes. E amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que sejam a minha glória, para que vejam a minha glória que me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, Pai justo, o mundo não te conhece, não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Senhor, por essa palavra, nos fale nesta manhã. Amém, amados? O que Jesus pediu ao Pai por nós? O que Jesus pediu ao Pai por nós? Dia dos Pais. Nós estamos diante de um texto onde Jesus está fazendo pedido ao Pai.
Se bem que hoje não é dia de pai, de filho fazer pedido a pai, né? É dia do pai fazer pedido ao filho. Hoje é dia de nós filhos fazermos pedido aos nossos, de nós pais fazermos pedido aos nossos filhos. Principalmente se nós ouvirmos aquela pergunta: papai, o que o senhor quer ganhar? O que o senhor quer ganhar, papai, nesse dia? Mas estamos diante de um texto em que o filho vai fazer pedidos ao pai. O filho aqui é Jesus, ainda em carne. Ele vai fazer alguns pedidos ao Pai celestial. É uma oração muito especial, uma oração feita nos últimos momentos de Jesus com seus discípulos, antes de ir para a cruz. Jesus está aqui no cenáculo, com os seus discípulos, tão somente com eles, mais ninguém. E ele já havia falado coisas preciosas, que somente discípulos gostam de ouvir e sentem a presença de Deus quando ouvem. O que Jesus fala, do capítulo 13 ao capítulo 17 do Evangelho de João, são coisas tão preciosas, que somente discípulos gostam de ouvir e sentem a presença do Espírito quando ouvem. Vou te falar desses assuntos, que estão aqui, nesse bloco de capítulos do 13 ao 17, um bloco só. Jesus fala de serviço, quando ele lava os pés dos seus discípulos. Discípulo gosta de ouvir e falar em serviço, porque discípulo, ou todo discípulo, é servo. Jesus fala no capítulo 14 da casa do Pai, do lugar onde ele foi preparar para os seus discípulos. E qual discípulo não gosta e não sente a presença de Deus quando se fala da casa do Pai, da morada celestial? Ele fala no capítulo 15 da videira verdadeira, onde ele é a própria videira e nós somos ou estamos ligados nele. Qual discípulo não gosta de ouvir falar de que nós estamos ligados nele, em Jesus, que é a videira? Mas ele ainda fala no capítulo 15, no 16, sobre o Espírito Santo. Qual discípulo não gosta de ouvir falar sobre o Espírito Santo e quando ouve falar do Espírito Santo, sente a presença dele? São esses assuntos, irmãos, assuntos que eu vejo que quando nós ouvimos e não sentimos nada é porque tem alguma coisa errada. Discípulo que quando ouve falar do Espírito e não sente nada, tem alguma coisa errada. Então Jesus vai terminar esse bloco de capítulos, onde ele traz assuntos maravilhosos, uma imersão espiritual com os seus discípulos, em um dado momento, com os 11, porque Judas não está mais entre eles, no 14, no 15 e no 16 e no 17, Judas não mais está entre eles. É uma imersão espiritual com os seus discípulos, a última delas. E nessa imersão espiritual com os seus discípulos, Jesus vai terminar simplesmente orando ao Pai. Sua oração se divide em 3 momentos. Primeiro ele ora por ele mesmo, do versículo 1 ao versículo 5, depois você confere. Estamos no capítulo 17. Depois ele ora pelos discípulos que estavam ali com ele, os 11. Judas não estava mais. Versículo 6 ao versículo 9. E depois ele ora por nós.
Quando ele diz no versículo 20, eu não oro apenas por estes que estão aqui no cenáculo comigo, eu oro por aqueles que o Senhor ainda irá me dar pela tua palavra. Ou seja, ele está orando por nós, que estamos aqui nesta manhã. Então a oração de Jesus foi por ele, pelos 11 e por nós. E rapidamente, prometo, quero ver com você, o que Jesus pediu ao Pai por nós. Aí quando eu falo nós, na terceira pessoa, eu quero dizer os 11 que estavam com ele, e nós que estamos aqui nesta manhã, e todos os discípulos em todo o tempo, até o arrebatamento da igreja. O que será que Jesus pediu por nós, seus discípulos, ao Pai? Ele pediu: Pai, não os tire do mundo, mas os livre do mal. Foi esse o primeiro pedido que o nosso Senhor Jesus fez ao Pai por nós. Não os tire do mundo, mas os livre do mal. Jesus não pediu para que fôssemos livres das terríveis catástrofes desse mundo. Ele não pediu para que nós, seus discípulos, fôssemos retirados desse mundo. Mas ele pediu que nós tivéssemos vitória sobre esse mundo. Ele não pediu para que nós fôssemos livres do mal que existe no mundo, no sentido de não sermos atacados, mas ele pediu para não sermos afetados por ele. Porque o mal tenta nos afetar, mas Jesus intercedeu ao Pai para que o mal não nos afete. E por sermos seus discípulos, meus amados irmãos, o diabo, que é o causador do mal, ele tenta todo mal contra nós, mas por causa da oração de Jesus ao nosso Pai, nós somos livres desse mal. Posso ouvir um amém? Olha o que Jesus pediu a mim e por você. O objetivo do cristianismo jamais foi apartar o homem da vida, mas equipá-lo melhor para enfrentá-la. O cristianismo não nos oferece libertação dos problemas, mas nos oferece força para suportá-los. Por isso que Jesus orou por nós. Não os tire do mundo. Nós precisamos viver nesse mundo e enfrentá-lo. Mas estamos guardados, porque o nosso Senhor Jesus fez uma oração ao Pai, para que praga alguma chegue em nossa tenda, e para que o diabo não faça nada conosco, além do que o nosso Pai permita que ele faça com algum propósito. Você está guardado, você está seguro, porque Jesus orou ao Pai por você. Amém? Glória a Deus. Olha o que Jesus pede ao Pai por nós: santifica-os na verdade, pela tua verdade. Santifica-os na verdade, pela tua verdade. Interessante que a palavra santificar aqui é hagios. Jesus usa o termo aqui grego, hagios. E esse hagios significa separar para uma tarefa especial e também equipar com qualidade de mente, coração e caráter. Olha isso. Separar para uma tarefa especial, equipando a mente, o coração e o caráter, para dar cabo à tarefa, ou para cumprir a tarefa. Olha o que Jesus está pedindo ao Pai por nós. Pai, separa os meus discípulos
Equipa os meus discípulos com mente, coração, com caráter, para cumprirem a tarefa de ganhar o mundo. Olha o que Jesus pediu ao Pai por nós, meus amados irmãos, nós que somos filhos desse Pai que estamos aqui nesta manhã. Separa-os, porque eles vão ter uma tarefa especial, uma missão especial. Separa-os e equipa-os com mente, com coração, com caráter. Mas tem um detalhe, na verdade. E que verdade é essa? A palavra. Quem se santifica para servir, se separa para servir, separa tempo para servir, se santifica na palavra. A palavra de Deus. Jesus pediu ao Pai para que nós fôssemos santificados na palavra. Por isso que nós, discípulos, debaixo da oração de Jesus e na unção do Espírito, nos equipamos, nos santificamos pela palavra. Olha terceiro pedido de Jesus ao Pai por nós. Pela glória que o Senhor me deu, aperfeiçoa-os em unidade. Isso está no versículo 20 ao versículo 23. Pela glória que o Senhor me deu, aperfeiçoa-os em unidade. Qual era a unidade que Jesus estava falando aqui? Ou qual a unidade que está aqui na oração de Jesus? Sabe qual a unidade? A mesma entre ele e o Pai. A mesma entre ele, Jesus, o Filho e o Pai. Que unidade é essa? Unidade de amor e obediência. Vou repetir. Unidade de amor e de obediência. Não se tratava de uma unidade de administração, de uma organização. Não. Era uma unidade de amor e obediência, que levava Jesus aqui na terra a ter uma relação profunda e pessoal com o Pai. É por essa unidade que Jesus está orando, pedindo ao Pai. Pai, que essa mesma unidade que existe entre mim e o Senhor, de amor que eu tenho por Ti, e obediência que eu tenho por Ti, que essa unidade aconteça nos meus discípulos. Meu irmão, eu espero que essa oração de Jesus toque profundamente os nossos corações todos os dias. Eu disse uma vez aqui que unidade não é escolha da igreja. Você escolhe ter comunhão com as pessoas. Você pode escolher até com quem você vai ter uma comunhão profunda. Porque você não vai ter sempre a mesma afinidade com todo mundo. Esse é muito natural e normal. Bom seria, ou bom será, se todos tivermos o mesmo entendimento de comunhão. A Bíblia nos orienta a termos comunhão uns com os outros, a não fazermos diferença uns com os outros, a considerar o outro superior a nós mesmos. Mas a grande verdade é que nós não vamos ter sempre a mesma comunhão com todo mundo, até porque nós não conhecemos todo mundo no particular e na essência, na intimidade. Mas quando se trata de unidade, ser a mesma coisa, a mesma essência, isso não é escolha da igreja. Isso é questão de princípio espiritual. Jesus orou para que a sua igreja fosse uma só, uma unidade. Um purê de batata, não um saco de batatas. Qual a diferença de um saco de batatas para um purê de batata? Um saco de batatas são muitas batatas.
que se juntam, mas podem se separar. Se alguém fizer alguma coisa, elas se separam. Mas é impossível separar um purê de batata, porque elas se misturaram e se tornaram uma coisa só. Igreja não é um saco de batata, igreja é um purê de batata. É uma coisa só. E Jesus orou para que houvesse na igreja uma unidade, uma coisa só. Em amor, em obediência. E eu termino, falei que seria rápido. A última coisa que Jesus vai orar ao Pai, pedindo a Deus por nós. Que oração, que oração. Pai, para onde eu vou, que eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Eu faço questão de ler esse versículo mais uma vez. Os outros eu não li, esse eu faço questão de ler. O versículo 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, me confiaste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmão, ele está pedindo isso por mim e por você. Jesus já havia prometido isso aos discípulos. Vai lá para o 14:3. Volta no 14:3. O que ele está pedindo ao Pai aqui, ele prometeu aos discípulos. Olha o 3 do 14. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Aleluias! O que ele está pedindo ao Pai é o que eu prometi a eles nesse lugar, nesse cenáculo. Deus Pai, o que eu prometi a eles, o lugar que eu vou preparar, eu quero que o Senhor faça, eu quero que o Senhor os leve, porque eu quero dividir a minha glória, essa que eu vou ter depois da cruz, eu quero dividir com eles lá no céu. Aleluias! O que Jesus pediu ao Pai foi isso por nós. Ele quer dividir a sua glória com a gente. Ele prometeu e ele pede. Ele promete no 14:3 e ele pede ao Pai no 17:24. De novo, ele promete aos discípulos, aos 11 que estavam ali com ele, e a nós, porque essa oração é por nós também. Ele promete no 14:3 e pede ao Pai no 17:24. Depois dessa oração, meus irmãos, depois dessa oração, e aqui eu quero terminar para liberar os irmãos. Depois dessa oração, se você olhar na sua Bíblia, Jesus vai para o seu penúltimo momento aqui na terra. E qual o penúltimo momento de Jesus? O sofrimento por causa dos nossos pecados. Todo sofrimento profetizado pelos profetas do Antigo Testamento começam a partir dessa oração a se cumprir na vida de Jesus. É só você ver que evento acontece depois dessa oração. Ele sai da oração pedindo por nós e vai para o Getsemane começar a sofrer por nossa causa. Ele vai continuar orando, mas agora em sofrimento no próprio corpo. Do Getsemane, ele é traído com um beijo de Judas. É preso pelos soldados. É levado à casa do sumo sacerdote para ser acusado. É levado a Anás, Caifás, depois a Pilatos. É levado à cruz por causa dos nossos pecados. Depois dessa oração, e depois para o último momento da vida dele com os discípulos, ele ressuscita.
e passa 40 dias aqui na terra. É algo maravilhoso, aqui termino. E precioso lembrarmos que antes dessas horas tremendas, suas últimas palavras foram palavras de oração. Eu quero terminar dizendo a você que é impossível na vida de um crente, impossível na vida de um crente, filho de Deus Pai, não orar antes de momentos especiais. Eu vou repetir. É impossível na vida de um crente, filho de Deus Pai, não orar antes de momentos especiais. Seja esses momentos quais forem. Antes de Jesus sofrer na cruz e antes de ressuscitar, a vida de Jesus foi oração. Ele ora por nós no cenáculo e ora pegando a nossa dor no Getsemane e vai para a cruz citando salmos, orando o tempo todo. Porque você acha que Jesus só falou lá no alto da cruz? Não. Desde o momento que o madeiro foi sobre os seus ombros, ele vai citando os salmos na via dolorosa até o Calvário. Citando salmos. Pode imaginar Jesus citando o salmo de Davi? Laços de mortes me cercaram. Cordéis de laços me cercaram. O Senhor é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Você pode imaginar Jesus subindo no Calvário e citando o salmo? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. É impossível na vida de um filho de Deus, antes de um momento especial, não orar. O nosso Senhor Jesus, enquanto esteve aqui como filho, antes da cruz e da ressurreição, orou por nós. E estamos aqui de pé por causa da intercessão do nosso sumo sacerdote, Senhor das nossas almas, Jesus Cristo, que merece que você fique de pé e o aplauda bem forte nesta manhã. Aleluias! Glória a Ele! 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 Tudo que você pedir ao Pai, em nome dEle será feito. Sabe onde está escrito esse texto? No capítulo 15. Nesse contexto do cenáculo. Tudo que você pedir ao Pai, no nome dEle, será feito. Mas sabe quando que você vai pedir ao Pai em nome dEle e será feito? Quando você viver o que está escrito aqui, na palavra dEle, em especial, dentro do capítulo 15. Você vai ler o capítulo 15 e o capítulo 16, perdão. Você vai ler o capítulo 15 e o capítulo 16. E tudo que está escrito aqui, dentro do capítulo 15 e 16, se você viver, você vai pedir ao Pai, no nome dEle será feito. Dá um exemplo só para você, para a gente terminar. Desculpe, já estou passando da hora. Se você amar alguém como Ele amou, o que você pedir ao Pai, no nome dEle, será feito. Ah, pastor, então quer dizer, se eu não amar o outro como Ele amou, eu vou pedir e não será feito? Fica a pergunta para você responder no seu coração. Que o Pai Celestial
o nosso Pai bondoso, nesse dia tão especial do Pai, abraça você nessa manhã, pelo seu divino Espírito Santo. Pai bendito e eterno, obrigado por essa oração, atemporal, eterna, poderosa. Oração feita dentro de um cenáculo, e que rompe o tempo, os séculos, e que chega até hoje, a nós, seus filhos. Obrigado por essa oração feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vale muito, que vale tudo em seu efeito. As nossas orações valem muito em seus efeitos. A oração nossa dos justos vale muito em seus efeitos. E a oração feita pelo único justo verdadeiro, Jesus Cristo, vale tudo em seus efeitos. Por isso nós te agradecemos pela oração feita pelo justo, dos justos, nosso Senhor Jesus Cristo. E que a nossa oração ganhe efeito no mundo espiritual e alcance o mundo físico, para a glória do teu nome. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.